de número 18. Salmo de número 18. Diz assim: para o mestre de música, de Davi, servo do Senhor, ele cantou as palavras deste cântico ao Senhor, quando este o livrou das mãos dos seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz, o meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento, fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. Atirou suas flechas e dispersou os meus inimigos. Com seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos. Pela tua repreensão, ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas, das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, recompensou-me. Pois segui os caminhos do Senhor, não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim. Não me desviei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Ao final, te revelas fiel, ao irrepreensível, te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Salvas os que são humilhados, mas humilhas os de olhos altivos. Tu, porém, mantens acesas a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio posso atacar uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, além do Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o meu escudo de vitória, tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Deixaste livre o meu caminho, para que não se torçam os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os alcancei. E não voltei, enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se. Jazem debaixo dos meus pés. Deste-me força para o combate, subjugaste os que se rebelam contra mim,
Puseste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi ao pó, pó que o vento leva. Pisei-os como a lama das ruas. Tu me livraste de um povo em revolta. Fizeste-me o cabeça de nações. Um povo que não conheci sujeita-se a mim. Assim que me ouvem, me obedecem. São estrangeiros que se submetem a mim. Todos eles perderam a coragem. Tremendo, saem de suas fortalezas. O Senhor vive. Bendito seja a minha rocha. Exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus que em meu favor executa a vingança, que a mim sujeita nações. Tu me livraste dos meus inimigos, sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores, e de homens violentos me libertaste. Por isso, eu te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido, com Davi e os seus descendentes, para sempre. Para sempre. Esse é o relato de Davi em Salmo 18, após ter sido Deus ter libertado ele, ter dado vitória a ele sobre os seus inimigos, especialmente sobre Davi. E eu queria contar aqui de primeira mão uma coisa para vocês. Uma coisa bem legal que eu estou muito animado. A igreja aqui de Caldas está produzindo um EP, um disco com 4 músicas. E uma dessas músicas foi baseada no Salmo 18 e foi escrita pelo David, que é o nosso ministro de música, juntamente com a minha filha Sara, com a Juliana e a Sara Esquivel, filha de amigos queridos nossos, que eram aqui da igreja e se mudaram para Palmas, e da Débora. Então, uma das músicas que a gente vai lançar nesse disco é baseada no Salmo 18. O disco foi produzido pelo Guilherme Andrade, do Projeto Sola. Tá lindo, lindo, lindo. Eu já recebi as músicas. Falta uma música só pra gente dar a martelada final de que ela tá pronta pra gente poder lançar nas plataformas aí. Então, fique atento. Acredito que nas próximas semanas eu vou lançar isso aí, vou falar para vocês sobre esse EP que a nossa igreja vai lançar nas próximas semanas com uma das músicas baseadas no Salmo 18. O que a gente aprende aqui no Salmo 18, queridos? O que eu queria destacar para vocês aqui no Salmo 18? Primeira coisa é que já algumas vezes ao longo dos Salmos aqui, do Salmo 1 até o Salmo 17, a gente viu o salmista celebrando o amor de Deus para conosco. O Hesed, aquela palavra que eu falo para vocês sempre aqui. Já várias vezes a gente viu isso. Mas esse salmo, o salmista ele começa fazendo uma declaração de amor a Deus. Ao invés de falar aqui do amor leal de Deus, ele começa o salmo dizendo: Deus, eu te amo. Eu te amo. E eu queria, já de início, perguntar isso para você. Você tem o costume de falar para Deus sobre o seu amor por Ele? Você tem esse costume? Um costume que eu tenho e que eu tenho tentado passar para os meus filhos é o de, nas nossas orações, falar isso. Falar para Deus: Deus, nós te amamos. Deus, eu te amo. Me ajuda a te amar mais. Me ajuda a te amar mais. Porque a gente aprende com Jesus que o maior de todos os mandamentos é amarás o Senhor teu Deus. Não é? Esse é o maior de todos os mandamentos. E a gente precisa verbalizar isso para Deus. Eu acredito que a gente deva falar isso para Deus. Deus, nós te amamos. Deus, eu te amo. Senhor, e aí, depois de dizer eu te amo, ele passa a reconhecer o relacionamento pessoal que ele tem com Deus e a importância de Deus na vida dele. Olha só o que ele fala: Senhor, eu te amo. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus.
o meu rochedo, é em quem me refugio, o Senhor é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Veja quão pessoal é isso daqui. Quão pessoal, quantos pronomes possessivos na primeira pessoa do singular o salmista usa. Deus não é uma força, uma rocha, uma fortaleza, um libertador, um Deus, um rochedo, um refúgio, um escudo, um poder, uma torre. Não, é meu, é minha, é algo pessoal, é algo íntimo, é algo relacional. O salmista está reconhecendo a importância e o papel de Deus na vida dele. Na vida dele. A gente tem costume de fazer isso? Da gente falar para Deus a importância de Deus na nossa vida? Quem Deus é no nosso viver? Quem Deus é no nosso dia a dia? Senhor, eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. O Senhor tem sido o ar que eu respiro. O Senhor tem sido o meu alimento. O Senhor tem sido a minha força para continuar. O Senhor tem sido aquele em quem eu me refugio nos dias maus, que me fortalece para a vitória. Senhor, eu te amo. A gente muitas vezes não tem esse costume. Esse costume o salmista tinha. O salmista fez isso. Que belo isso, que belo isso. E ele continua dizendo, olha, eu clamo ao Senhor que é digno de louvor, o Senhor me livrou das cordas da morte. E aí a partir do versículo 7, eu leio o versículo 7, eu fico pensando assim num roteiro de filme de Senhor dos Anéis. Não sei se vocês têm a mesma percepção, mas ele pinta uma cena aqui de uma grande tempestade. De uma grande tempestade. E o Senhor livrando ele através desta grande tempestade. Mas tem muita coisa fantástica aqui, né? Muita coisa assim. E quando eu digo fantástica, eu não estou dizendo que ela é fantasiosa necessariamente, mas ele fala assim, das suas narinas subiu fumaça. Ele fala, montou num querubim e voou. Eu fico imaginando essa cena, Deus montando num querubim e voando com fumaça saindo das narinas de Deus. É um negócio meio Senhor dos Anéis, assim, aquelas batalhas épicas retratadas nesse tipo de filme, né? Muito interessante. E aí no versículo 19, o salmista faz uma afirmação muito legal, muito encorajadora também. Ele diz assim, ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. Não é encorajador pensar sobre isso, queridos? Nós temos um Deus que nos quer bem. Nós temos um Deus que nos quer bem. Ele não é um Deus que tem prazer nas nossas dificuldades. Ele não é um Deus que tem prazer nas coisas ruins que acontecem conosco. Não. Nós temos um Deus a quem nós servimos e a quem nós amamos, poderoso, que cavalga no querubim, que sai fumaça do seu nariz. Mas esse Deus, ele é bondoso. Ele é eterno. Ele é benigno. Ele é amável. Ele olha pra gente e ele nos quer bem. Ele nos quer bem. Ele quer o nosso bem. E aí, queridos, do verso 20 em diante, Davi exalta a sua impecabilidade, aqui, a sua justiça e tudo mais. E a gente tem que tomar cuidado com esse trecho dos Salmos para não achar que Davi está arrogando para si impecabilidade absoluta, de que ele não teve pecados, que ele não errou. É importante a gente lembrar que a situação que gerou o Salmo 18 está registrada lá no primeiro livro de Samuel, que registra os pecados de Davi. Bom, registra vários pecados de Davi. O que Davi está dizendo é que nessa situação, na situação dele com Saul, Davi se manteve puro. Davi se manteve piedoso. Davi de fato confiou em Deus, ao invés de tomar a justiça em suas próprias mãos nessa situação com Davi. Você se lembra?
Davi estava escondido numa caverna, Saul vai fazer as necessidades dele na caverna, Davi tem a oportunidade, de fato seus amigos o encorajam a matar Saul, resolver o seu problema nas suas próprias mãos. Davi se recusa a isso, vai lá, corta um pedaço da capa de Saul, mostrando que ele poderia ter matado Saul, e quando Saul sai da caverna, Davi mostra para ele: olha aqui, por que você está fazendo isso comigo? Eu não tenho interesse nenhum de te matar. Eu poderia ter te matado e não o fiz. Por que você está me perseguindo? Não é? Então é importante lembrar isso, que Saul não está aqui, Davi não está aqui advogando que ele não tenha pecados, mas sim que nessa situação ele se manteve fiel e ele confiou no Senhor e entregou a situação ao Senhor. E como não fazer isso? Porque no versículo 31 ele diz assim: quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha além do nosso Deus? É interessante que esse salmo ele tem sido objeto de muitas músicas, né? Essa aqui é uma música, né? Quem é Deus além do Senhor? Quem é rocha como o nosso Deus? Versículo 29 também tem aquela famosa música da Alegria Está no Coração, tem um trechinho, né? Com teu auxílio eu posso atacar uma tropa, com meu Deus eu posso transpor muralhas. Eu não vou cantar, me recuso a cantar, né? Mas vocês conhecem a música, não é? E aí aqui ele continua dizendo tudo que Deus fez para ele, e aí a gente chega no último versículo, e a gente vê o porquê do agir de Deus, uma das razões do agir de Deus para com Davi. No versículo 50 ele diz assim: ele dá grandes vitórias ao seu rei, é bondoso com o seu ungido, com Davi e os seus descendentes para sempre. Graças a Deus veio um descendente de Davi. Deus poupou Davi, poupou a sua descendência, cuidou da sua descendência para que um descendente de Davi viesse. Esse descendente de Davi, sim, perfeito. Esse descendente de Davi, sim, impecável. Esse descendente de Davi, sim, alguém em quem não foi achado pecado algum, em quem não foi achado falha alguma. Esse sim. E é através desse que eu e você desfrutamos salvação e temos a certeza da proteção divina. E através desse descendente de Davi que eu e você podemos amar a Deus. João vai nos dizer que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E Ele nos amou primeiro por meio do descendente de Davi, o seu Filho Jesus Cristo, a quem Ele entregou na cruz do Calvário para morrer por todos aqueles que um dia viriam a se arrepender e crer em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de suas vidas. Essa é a mensagem do Salmo 18 para nós. E o chamado do Salmo 18 para nós está no versículo 49. Versículo 49. Ele diz assim: por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. À luz de tudo isso, à luz do fato de nós amarmos a Deus, dele ser a nossa força, a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso libertador, o nosso Deus, o nosso rochedo, o nosso escudo, o nosso poder que salva a gente, a nossa torre alta, à luz do fato de Deus nos querer bem, à luz do fato do descendente de Davi ter vindo, nós somos chamados a algo, e esse algo é cantar louvores, louvar ao Senhor entre as nações e cantar louvores ao nome de Deus. Aqui nós estamos entre as nações, não é? Entre as nações. Só de cabeça que eu sei, tem gente aqui da Espanha, da França, do Japão, do Brasil. Acho que tem gente aqui que está morando nos Estados Unidos. Acho que tem gente aqui que está morando em Portugal. Já vi gente aqui participando da nossa live que estava morando na Alemanha.
estamos entre as nações. Estamos entre as nações. E temos a oportunidade de cantar louvores ao Senhor entre as nações. Eu vou orar ao Senhor, uma oração que está aqui no livro O Vale da Visão, uma coletânea de orações puritanas. Vou orar a oração que está na página 41. E eu vi que a dona Loriete disse que o seu Luiz pode cantar. Para isso, dona Loriete, eu preciso que vocês apertem o... Não, eu acho que eu consigo chamar vocês por aqui. Eu acho que eu consigo, tá bom? Eu vou chamar você, dona Loriete, para o seu Luiz cantar pra gente. Mas antes disso eu vou orar, aqui ó, o Vale da Visão, coletânea de orações puritanas, tá? Página 41. O título da oração é Amar a Jesus. Amar a Jesus. Diz assim: Senhor Jesus, se te amo, minha alma deve buscar-te. Mas como buscar-te sem que o meu amor por ti seja preservado para este fim? Amo-te porque és bom e somente tu podes fazer o bem. É justo que não te importes comigo, pois sou vil e egoísta, porém te busco, e ao encontrar-te, não há ira que me consuma, mas somente doce amor. Ergues-te como uma rocha entre o sol escaldante e a minha alma, e vivo debaixo da tua sombra, como um eleito. Quando a minha mente age à parte de ti, nada produz, além de engano e ilusão. Quando minhas afeições operam à parte de ti, nada se vê, além de obras mortas. Ó, como eu preciso que habites em mim, porque se com meus olhos naturais não te posso ver, vivo pela fé naquele cujo rosto, a mim, é mais brilhante do que milhares de sóis. Quando vejo que todo o pecado está em mim, sou tomado de toda vergonha. Permite-me saber que todo o bem está em ti, que toda a glória é tua. Preserva-me do erro de pensar que apareces gloriosamente, quando alguma luz estranha enche meu coração, como se isso fosse a atividade gloriosa da graça. Mas deixa-me ver que a tua verdadeira revelação é quando eclipsas toda a minha glória pessoal e toda a honra, prazer e bem deste mundo. O Filho irrompe em glória quando se mostra como aquele que ofusca toda a criação, torna os homens pobres de espírito e os ajuda a encontrar nele o bem. Concede que eu possa desfrutar de ti e ver em ti o meu tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.